220 milhões, maior patrocínio do Brasil. Flamengo pode faturar 62 milhões com venda de jogador. Dia D para Nicolas de la Cruz e Danilo. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Pedi para vocês que começaram a nos assistir, que deixem o like de vocês. Não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação, meus queridos, e dê aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é 0800. E aqui vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro e página Amaury de Paula Santos, né? Trazer para vocês, antes das matérias, aquela palavra matinal. Salmos 40, versículo 17. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Amém. E vamos seguir aqui com as informações. Gente, as oitavas de final da Libertadores da América começa a desenrolar hoje. E teremos alguns jogos já sendo realizados nessa terça-feira, né, dia 12 de agosto. Feliz aniversário, Ana Cristina Pereira, minha amiga de infância, faz aniversário no mesmo mês que eu, é 2 dias mais velha do que eu, mais velha não, mais experiente do que eu. Feliz aniversário, Ana Cristina Pereira, que está morando em outro estado, morava no Parque Esperança, em Belfor Roxo, agora fui para outro estado, eu não lembro agora de momento. Bom, o jogo de hoje da Libertadores são o seguinte: às 19 horas, Fortaleza e Vélez Sarsfield, na Arena Castelão, mando de campo do Fortaleza. Às 21 horas e 30 minutos, Atlético Nacional e São Paulo, no estádio Atanásio Girardotti, mando de campo do Atlético Nacional. Às 21 horas e 30 minutos, no mesmo horário, Peñarol e Racing, no estádio Campeão del Siglo. Todos esses horários aí no horário de Brasília. E o Flamengo entra em campo amanhã pela Libertadores da América contra o Internacional aqui no Maracanã. E para essa partida, mais de 55 mil ingressos foram comercializados de maneira antecipada, né? A expectativa aí é na casa de 60 mil torcedores. Quarta-feira, 21 horas e 30 minutos, é um excelente público. Um excelente público, lembrando que o público do Flamengo e Mirassol aí arrebentou a boca do balão. Mais de 64 mil pessoas presentes para assistir a vitória do Flamengo de 2-1 sobre o Mirassol, se mantendo na liderança do campeonato brasileiro, né? Bom, vou trazer aqui algumas informações que eu separei para vocês que estão na nossa página Amaury de Paula Santos. Primeiro, o Flamengo está muito próximo de lucrar bolada com Rodrigo Muniz. É, meus queridos, muita grana que pode estar entrando nos cofres do Flamengo, na bagatela aí de 62 milhões de reais, podendo chegar até mais, por causa que tem metas a ser cumprida pelo jogador. O atacante Rodrigo Muniz, revelado nas categorias de base do Flamengo, está muito próximo de trocar o Fulham da Inglaterra pelo Atalanta da Itália, né? Informação foi divulgada pelo jornalista italiano especializado em transferências Nicolo Schira. Então, informação que vem lá de fora, estou dando os devido crédito. Segundo Schira, a negociação entre os clubes estão em fase avançadas, com a Atalanta disposto a desembolsar cerca de 35 milhões de euros, aproximadamente 221 milhões e meio de reais. Mais o bônus para contar com o centroavante de 24 anos, ou seja, além desse valor ainda tem um bônus, ou seja, esse valor de 62 milhões de reais do Flamengo pode chegar aí a 70 milhões, 80 milhões, dependendo aí do que for pago, tá? O jornalista ainda informa que já existe um acordo verbal entre Rodrigo Muniz e o time italiano para um contrato válido até 2029, com opção de renovação por mais uma temporada, ou seja, um gatilho no contrato, igual aconteceu uma vez aqui com o Davi Luiz. Para o Flamengo, a notícia é excelente. No momento da venda de Muniz para o Fulham, em agosto de 2021, a diretoria rubro-negra ficou com 25% dos direitos econômicos do atleta. Uma manobra que prova que agora, né, é extremamente lucrativa, porque o Flamengo vai poder lucrar com esses 25% que manteve. Caso a transferência para o Atalanta se concretize nos valores mencionados, o Flamengo teria direito a 25%, ou seja, desses 35 milhões de euros, significa aí 8 milhões 750 mil euros, desculpa, tá? E na cotação atual representa 55 milhões e 300 mil reais para os cofres. Além disso,
Com o mecanismo de solidariedade da FIFA, o Flamengo deve receber 3% da transação, o que resultaria em mais 1,5 milhões de euros, cerca de 6 milhões e 600 mil reais, totalizando aí quase 62 milhões de reais. Lembrando, ainda tem um mecanismo, pode chegar a 65, 70 milhões, dependendo do euro na época, tá? Então o Flamengo aí embolsando. Da onde veio o dinheiro do Flamengo, PQD? Aí tá, cara. Fez algumas transações boas, outras ruins, mas mantendo aí um percentual do jogador para uma futura venda. E o Flamengo está lucrando agora com isso. Lembrando que o lucro do Flamengo no Maracanã, já com o borderô do Mirassol para esse semestre, primeiro turno do Campeonato Brasileiro, ultrapassou 22 milhões de reais. 22 milhões, ou seja, quase 4 milhões a mais do que o ano inteiro de 2024. Agora, por que essa diferença tão grande em apenas um turno? Eu gostaria de perguntar os administradores da antiga gestão com relação a esse assunto, mas deixa para lá, não vamos entrar nesse mérito não, tá? Então, mas essa situação, o Flamengo prestes a receber uma bolada aí devido à negociação de Rodrigo Muniz, né? Agora, o Flamengo levou um não na cara. Já era esperado, né? A Lazio mantém postura firme e impede nova investida do Flamengo por Castellanos. Meus queridos, a Lazio voltou a recusar qualquer tratativa envolvendo Valentim Tati Castellano. E o Flamengo, segundo o jornalista Hilário de Giovan Batista, o clube não pretende abrir mão de um titular nesta janela de transferências, tá? Castellano teria agendado uma reunião com o presidente da Lazio para a próxima semana na tentativa de sensibilizar o mandatário. Porém, com o valor de 35 milhões de euros como referência, os italianos não estão dispostos a negociar o atleta agora, ou seja, 35 milhões de euros, mais de 222 milhões de reais, que é a multa rescisória do atleta. O Flamengo teria que desembolsar isso para tentar trazê-lo para o Mengão. Apesar disso, o atleta mantém o desejo de se transferir para o Rio de Janeiro e o Flamengo, por sua vez, busca alternativas para convencer a diretoria romana a fechar a contratação, mas não está encontrando o caminho para essa negociação. Ou seja, eles se mantêm irredutível e não querem abrir mão do seu atacante, pelo menos não nessa janela de transferência. Lembrando, o Flamengo busca um atacante, zagueiro esquerdo, né, que joga ali na mesma função de Léo Pereira, e também um goleiro, principalmente porque o Matheus Cunha já assinou um pré-contrato com o Cruzeiro, tá? Então, isso aí são a meta do Flamengo ainda para essa temporada. Agora vamos entrar aqui na parte do patrocínio, que meu amigo Cláudio está questionando aí. Eu também acho que expor casas de apostas é a mesma coisa quando antigamente se fazia comerciais e colocava propaganda de cigarro e tal. O pessoal acha que é frescura, mas o vício no jogo destrói famílias, destrói vidas, tá? Bom, vou trazer aqui a informação, que a minha função é essa, tá? Patrocínio de 220 milhões que vai mudar a história do Flamengo. O Flamengo está muito próximo de fechar um acordo histórico, né, de patrocínio master com a casa de aposta Superbet. Eu trouxe ontem informação, mas não trouxe qual foi a casa de aposta que cobriu a aposta da Superbet, tá? Bom, da Superbet, da PixBet, né? O valor de 220 milhões por temporada, o que se tornaria, com folga, o maior contrato já assinado por um clube na história do Brasil. O contrato da PixBet é o seguinte: primeiro ano, 105 milhões ou 115 milhões de euros, né? 115 milhões de reais por ano. No segundo ano, se eu não me engano, é 120 ou 125 milhões. No terceiro ano, 130, 135, uma coisa assim. A Superbet já chegaria pagando 220 milhões por ano, né? Então vamos seguir aqui, ó. O acordo, se concretizado, representaria um salto financeiro monumental para o Flamengo. O montante praticamente dobra o valor do atual patrocínio Master com a PixBet, que hoje rende cerca de 115 milhões anuais. 105, mas crescente, tá? Então, assim, Flamengo vai ter uma reunião com a PixBet,
vai apresentar a proposta da Superbet, tá? A Pixbet tem aí o direito de cobrir, né, esse valor, pagar a mesma coisa e permanecer patrocinando o Flamengo. Ou caso a Pixbet não aceite, o Flamengo teria que pagar uma multa de 35 a 40 milhões de reais. A Superbet diz que já se prontifica a pagar essa multa, caso seja necessário. Então, eles estão aí querendo realmente bancar o Flamengo aí como patrocinador master, tá? Agora, mudando aqui de assunto, teve a reunião ontem do COD, o Conselho Deliberativo do Flamengo, e muitas coisas foram conversadas, principalmente com relação à viabilidade, nesse momento, de construir um novo estádio, tá? O Maracanã tem dado muito lucro ao Flamengo nesse período de 2025 na nova gestão. Para que o Flamengo consiga construir o seu estádio, precisa-se sim que o Maracanã dê uma boa renda para ele poder ir fazendo caixa, venda de jogadores, patrocínio, e lá na frente possa ir construir o seu estádio. Lembrando, o Flamengo não pretende construir o estádio agora porque não tem necessidade financeira e também não tem como investir no estádio agora e não prejudicar o futebol do Flamengo, prejudicar a vitrine rubro-negra que é o futebol, tá? E mediante o Maracanã aí, um grande sucesso, né, de arrecadação, pretende-se aumentar, né, a capacidade do Maracanã. Ali no setor do Maracanã, eles pretendem tirar as cadeiras para poder ter mais espaço para pelo menos uns 5 mil torcedores, e a parte ali onde fica o setor de visitante, onde fica ali vazio, eles querem colocar tela, assim como acontece lá no Palmeiras, no Grêmio e outros estádios, né? Atrapalha um pouco a visão do torcedor, atrapalha, mas se outros estádios tem, porque aqui no Maracanã não pode ter. A capacidade do Maracanã pode chegar aí a 80 a 81 mil pessoas. Hoje a capacidade do Maracanã é para 75 mil pessoas. Eu acho uma boa, tá? Então vamos aqui, ó. A diretoria do Flamengo apresentou um estudo que prevê o aumento de capacidade do setor norte do Maracanã. Na análise foi cogitado remoções de cadeiras da arquibancada, podendo disponibilizar mais de 850 mil ingressos para venda. Durante a reunião do Conselho Deliberativo, foram citados os estádios do Grêmio, do Corinthians como exemplo. Porém, por se tratar de um estádio tombado, seria necessário uma série de autorizações de vários órgãos. Na reunião, o presidente Luiz Eduardo Batista afirmou: se fizermos um clima bem-vindo ao inferno permanente, seria muito bom. Ou seja, quer fazer um bem-vindo ao inferno permanente, fazer do Flamengo um verdadeiro caldeirão, para poder ali assustar mesmo o time adversário e botar muita pressão e fazer o 12º jogador, que é o torcedor, funcionar e bem. Bom, falando aqui agora sobre o Flamengo realiza o último treino hoje no CT Ninho do Urubu às 15 horas e 30 minutos. Fez um treino ontem, Danilo já treinou, Nicolas de la Cruz já treinou e hoje será o dia D para esses jogadores. Hoje será definido se eles terão condições ou não de estarem entre os relacionados para o jogo de amanhã contra o Internacional, tá? Então é muito importante isso, dia D para esses dois jogadores. O Flamengo continua com dúvidas aí para escalar o seu meio de campo, principalmente com relação a Jorge de Arrascaeta, que tomou seu 3º cartão amarelo e não vai poder estar em campo amanhã. Porém, no jogo de domingo, lá no Beira-Rio, e no jogo de quarta-feira também lá no Beira-Rio, o nosso uruguaio poderá estar em campo. Bom, falando aqui ainda sobre atletas, foi cogitada aí, foi levantada uma bola que Jorge Carrascal estava lesionado, estava sentindo dores, por isso que ele não foi colocado em campo pelo Felipe Luiz no jogo contra o Mirassol, mas eu obtive a informação que não, ele realmente foi preservado por opção técnica, por causa do jogo que estava quente, o atleta ainda não tinha jogado com ninguém do Flamengo, ainda não tinha entrosamento, então o Felipe Luiz preferiu mantê-lo, né, no banco de reserva. Com relação ao jogo contra o Internacional, ele poderia jogar no lugar do Jorginho de Arrascaeta? Sim, poderia. Mas como eu falei, não tem entrosamento ainda com o elenco. Não conhece bem os jogadores dentro de campo. Então seria temerário você pegar um jogador, né, botar dentro de campo
ele fazer alguma coisa que não agrade a torcida vai vaiar, vai criticar e vai criar aquele clima ruim. Então, meus queridos e minhas queridas, essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês nessa manhã de terça-feira. Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações.